Amigos, meu nome é Vinícius Talon e como é a preparação para ser advogado criminalista? Em um mercado que já tem mais de 1 milhão de advogados, você não pode entrar despreparado, você tem que se preparar para isso. E na área criminal, onde temos a defesa do direito à liberdade, a defesa da vida da pessoa, o processo penal pode acabar com a vida de alguém, precisamos nos preparar muito bem antes. E essa preparação é diferente para cada pessoa, mas há alguns pontos em comum que eu vou relatar aqui neste vídeo e eu espero que seja útil para quem quer ser advogado criminalista, para quem está ingressando agora na advocacia criminal. Não são dicas infalíveis, métodos mágicos ou alguma coisa assim, que eu nem acredito nesse tipo de coisa, mas são dicas a partir da minha experiência, a partir do que eu converso com muitos colegas que estão começando, que não sabem qual caminho seguir, então eu espero que seja útil. Entre a vontade de atuar na área criminal e a capacidade de fazer uma atuação na área criminal que seja adequada, há um grande abismo, um abismo enorme que pressupõe muitas e muitas horas de estudo, de preparação e de abdicação. Abdicar de coisas que você trata agora como lazer, trata como coisas que podem ser úteis para algum objetivo de vida, mas que não contribuem para a área criminal. A área criminal, o direito, a advocacia criminal pressupõe uma preparação muito intensa. É ali onde defendemos a liberdade de alguém, onde somos questionados quanto ao direito mais importante que alguém pode ter, que é ter a observância dos seus direitos. No processo penal, o direito ganha um metadireito. Você está ali defendendo o direito a ter direitos, defendendo o direito à liberdade. Sem a defesa, sem a ampla defesa, sem o contraditório, nada disso se sustenta. Não adianta ter na Constituição a previsão do direito à liberdade, não adianta ter na Constituição a previsão do direito a não sofrer uma pena cruel, não adianta ter o direito à individualização da pena, o princípio da legalidade, nada disso é observado, ou pelo menos pode ser violado mais facilmente, se não tiver um advogado que se dedique com todo o afinco do mundo para atuar de forma adequada. Eu não diria atuar de forma perfeita, porque a perfeição é inalcançável, mas você tem que tentar chegar o mais próximo possível da perfeição, sobretudo nessa área criminal, onde temos a defesa do direito à liberdade, a defesa da vida, em última instância, porque quando alguém vai para um presídio, vai para lá sabendo que sofre uma pena privativa de liberdade, mas sabendo também que a pena privativa de liberdade não tem o objetivo de privar somente a liberdade. Quando alguém vai para um presídio, já tem aquela ideia de que poderá não sair de lá. Poderá ser morto no presídio, sofrer todos os tipos de abusos, tanto abusos físicos, psíquicos, quanto abusos sexuais, e por isso é necessário que você tenha esse constrangimento. Se você quer ser advogado criminalista, quer estudar para isso, você tem que ter esse constrangimento de se dedicar, de perder horas estudando. Na verdade, nem é perder, seria investir horas estudando, de deixar o lazer de lado, deixar outras atividades de lado para se dedicar a isso, que é o estudo para a advocacia criminal. Algo que é tão importante porque alguém vai depositar nas suas mãos toda a vida dela. Imagina alguém que pode sofrer uma pena de 10 anos, 15, 20 anos. Quando ele te pede para que você faça a defesa, ele está, de certa forma, entregando a vida dele nas suas mãos. E você tem que saber defender, você tem que ter a certeza de que está preparado para isso, tem que ter a certeza de que você dá conta do processo e tem que ter a certeza de que você sempre vai se lembrar da seriedade do seu trabalho, porque o trabalho do advogado criminalista é muito sério. O advogado criminalista, tanto o advogado no âmbito privado como o defensor público também, atua
de forma a proteger um direito fundamental. É um pilar do Estado democrático de direito e para isso tem que saber se preparar. Na área criminal, você agir sem se preparar é um grande suicídio profissional. Se você começa a atuar na defesa de alguém sem saber o que está fazendo, sem ter a mínima ideia do que você está fazendo, não apenas está prejudicando os direitos de alguém, como você está se prejudicando. É comum que as pessoas comecem a fazer alguma coisa antes de estarem preparadas para isso. E eu até incentivo esse tipo de coisa. Quando alguém fala sobre escrever artigos, por exemplo, eu sempre digo que se você acha que não está preparado, faça assim mesmo. Feito é melhor do que perfeito. É melhor você ter feito um artigo do que tentar alcançar um artigo perfeito e nunca fazer. Nesse caso, feito é melhor do que perfeito. Na advocacia criminal, não dá para alegar a mesma coisa. Na advocacia criminal, agir sem preparação, agir sem saber o que está fazendo, assumir um caso, uma defesa criminal, sem estar preparado para isso, é um suicídio profissional, é uma ofensa ao direito à liberdade daquele que você vai defender e é uma forma de você se prejudicar, você se queimar no mercado. Para ser um advogado criminalista, exige-se inicialmente uma grande preparação para ter uma base de atuação. Em outros vídeos eu vou falar sobre a preparação para um caso concreto, se preparando antes da audiência, antes de começar a atuar, se preparando durante a atuação e se preparando também após a atuação em um processo penal. Neste vídeo eu quero falar sobre a preparação abstrata, não é para você se preparar para um caso concreto, é você se preparar para a vida, para dizer que é advogado criminalista, para dizer que está em condições de fazer uma defesa penal. E nessa preparação abstrata, que não é para um caso concreto, mas para todos os casos que eventualmente surgirem, você tem que ler muito. Isso é algo óbvio na faculdade. Provavelmente algum professor já te disse que você estudaria pelo resto da vida, que a advocacia, que o direito em geral pressupõe essa eterna preparação, essa eterna atualização. E eu recomendo que você leia, sobretudo, cursos, manuais, tratados de direito penal, de processo penal, de execução penal e livros de prática penal. Essas 4 disciplinas, esses 4 tipos de livros são imprescindíveis na preparação abstrata. Se você quer defender alguém, você tem que ter muito conhecimento de direito penal, tanto a parte geral do Código Penal, que é muito importante, eu já falei em outro vídeo que tem que saber muito da parte geral do Código Penal, como também da parte especial, os crimes em espécie, a legislação penal especial. Então você tem que estudar muito direito penal. Tem que estudar processo penal, porque em muitos casos você não vai ter tempo para consultar um livro. Vai estar no meio da audiência e vai ter que saber como alegar aquela nulidade, como fazer a contradita de uma testemunha, se aquele ato é legal ou ilegal, se sustenta a nulidade de determinada forma, como vai fazer o recurso depois, como postular a liberdade, o que é o fundamento da prisão preventiva. Isso tudo tem que saber, e você vai saber estudando muito processo penal, direito processual penal. Tem que estudar livros de execução penal, livros que abordem o caráter prático, sobretudo. Tem que entender o que é a remissão, como pedir a remissão, como analisar os direitos, se cabe a progressão de regime, se cabe o livramento condicional, quando caberá o livramento, quando caberá a progressão, como fazer a progressão de regime quando são crimes de naturezas diversas, tem um crime hediondo e um crime comum, como isso é calculado, como postular os outros direitos, o direito à transferência de presídio, o direito à visita do familiar, do amigo, como tudo isso vai funcionar, a detração, tem que entender como postular a detração, que é algo muito importante, indulto e comutação, prescrição da pretensão executiva,
Tudo isso deve ser estudado e você vai estudar em livros que abordem a lei de execução penal, a execução penal em geral. E esses livros podem ser comentados, podem ser livros que se refiram à lei de execução penal comentada ou manuais de execução penal, tratados de execução penal. E além disso, você tem que ler livros de prática penal. Livros de prática penal que digam quais são os requisitos de cada peça, o que acontece em cada procedimento, qual é o próximo passo, como analisar as provas, o que colocar em cada peça, se coloca rol de testemunhas aqui, se alega preliminares ali, se tem que falar sobre repercussão geral lá. Tudo isso você vai encontrar em livros de prática penal. Tem que estudar muito os livros, os cursos, os manuais e os tratados, portanto, de direito penal, processo penal, execução penal e de prática penal. Esses livros de prática penal, principalmente aqueles que não sejam apenas para concurso, que não sejam para exame da OAB. Tem muitos livros de prática penal que são especificamente para exame da OAB. Eu não sugiro que você utilize esse tipo de livro. É melhor pegar livros que são próprios para a advocacia. Livros que não sejam sobre o que você deve colocar para pontuar na OAB, o que o examinador de tal banca cobra, como ele cobra tal peça, qual é o histórico de peças da OAB. Não isso. Se prepare para a prática em si e não para provas apenas. Outra coisa relevante é que, além desses livros, manuais, cursos, tratados, você deve ler artigos específicos sobre determinados temas, assim como livros complementares, livros que tratam unicamente, por exemplo, da prescrição, livros que tratam somente da prisão, somente do júri, somente da competência, somente do inquérito policial, livros que tratam unicamente dos crimes de perigo abstrato, unicamente do dolo e da culpa. Você tem que estudar também artigos científicos, artigos que são pontuais sobre determinada divergência. Isso é muito importante, porque nos manuais, nos cursos, nos tratados, você terá uma visão geral, panorâmica. E quando você pega um livro complementar sobre determinado assunto, ou um artigo científico sobre determinado assunto, você terá uma visão monográfica, uma visão totalmente completa, uma visão que aborde de forma exaustiva aquele assunto. E isso é muito importante. E também é importante que você faça cursos de extensão, de pós-graduação, e não pensando apenas no certificado, no diploma, no título, mas pensando em aprender. E há cursos que serão muito mais teóricos, outros cursos serão voltados para concursos, e eu não sugiro que você faça se quer advogar. E outros cursos serão para advogados, como os cursos da OAB, os cursos oferecidos pela OAB são muito práticos. Os cursos em que eu leciono com o canal Ciências Criminais, curso de prática processual penal, execução penal, como iniciar na advocacia criminal. Tem os cursos feitos por mim lá no meu site também, que o link estará na descrição deste vídeo, que são cursos por assinatura, abordando a advocacia, abordando a prática, o direito penal econômico e tudo mais. Então faça cursos. Se não fizer comigo, não tem problema, mas procure cursos de pós-graduação, de extensão, oferecidos pela OAB, por instituições sérias, que tratem da prática. Isso é muito importante. Porque muitas coisas você não vai encontrar em livros. Os livros, às vezes, são escritos na pressa. E eu falo isso porque eu tenho alguns livros e como autor de livros eu sei como há essa corrida para escrever cada vez mais rápido. Mas nos cursos o professor consegue dar mais exemplos, interpretar mais, conversar mais com o aluno e aí você vai aprender também outras coisas que não estão nos livros. Também é útil que você vá ver audiências e júris, de preferência com atores diversos, atores jurídicos distintos, que você não vá apenas na primeira vara criminal da comarca de tal cidade, que você vá também na segunda vara criminal, na comarca vizinha, na Justiça Federal, que você
Rode por aí para conhecer como cada juiz conduz uma audiência, como cada promotor se comporta, como cada defensor, como cada advogado. Em cada local você vai extrair uma coisa, vai ver que um juiz faz tal coisa, outro juiz conduz a audiência assim, a defesa se comporta desse jeito, a defesa faz tais alegações, por isso que tem que variar, não adianta ficar vendo sempre as mesmas pessoas nas audiências e nos júris. Você tem que ver promotores diferentes, advogados diferentes, defensores diferentes, e isso te dará uma grande base. Isso vai permitir que você extraia o melhor de cada estilo. É porque advogados diferentes têm estilos diferentes. Tem aquele mais técnico, o mais quieto, o que fala mais, o que se exalta mais, pessoaliza mais, e tudo isso você pode usar para extrair o melhor de cada estilo. É conhecer diferentes comportamentos, descobrir novas formas de agir em determinadas situações, quando o juiz indefere algum pedido, como o advogado se comporta? Ele já discorda na hora, ele sai da audiência. O que acontece? Você tem que participar dessas audiências com vários advogados diferentes para ir pegando essa base. Eu também recomendo que você siga os passos de advogados criminalistas já experientes e conceituados que você admire. Procure quem são os advogados criminalistas que você admira. Pode ser um professor que você tem, pode ser um advogado que você vê pelas redes sociais, mas comece a olhar tudo que ele faz. Comece a olhar o site dele, as postagens, os comentários, onde ele frequenta, o que ele faz, o que ele publica, o que ele lê. Às vezes, se esse advogado posta nas redes sociais a foto de algum livro que ele ganhou, que ele comprou, veja qual é esse livro, siga essas pessoas, se interesse pela rotina delas, porque para você se tornar um bom advogado criminalista, você não tem que fazer a roda, não tem que começar de um grau zero. Você pode seguir os passos de outras pessoas. Daí você pode aproveitar essa experiência de advogados mais antigos, mais conceituados e ir seguindo os passos deles. Tenha uma lista de advogados que você admira, podem ser 5, 10, 15 e comece a ver tudo que eles fazem. E se tiver a oportunidade, fale com eles, mande uma mensagem, peça uma dica, pergunte qual seria a melhor dica que eles poderiam te dar para você que quer começar na advocacia criminal, porque tudo isso vai contribuir para a sua preparação. Ou procure um colega mais experiente quando você for atuar em algum caso e não se considerar pronto ainda. Se você foi contratado para atuar em algum caso e não se considera pronto, procure esse colega mais experiente, atue ao lado dele ou atue ao lado de um consultor, de um professor. Chame alguém para atuar com você se você ainda não está preparado, depois de fazer as leituras que eu falei, depois de ver outras pessoas atuando e depois de seguir os passos de outros advogados mais conceituados e mais experientes. Também é importante que quando você se prepare para a advocacia criminal, você saiba de onde surgem esses clientes, porque não adianta você estar muito preparado e não ter a oportunidade. É óbvio que é melhor estar preparado e não ter a oportunidade do que ter a oportunidade e não estar preparado, daí não vai aproveitar essa oportunidade. Mas você vai se preparar da forma que eu falei antes, pesquisando muita jurisprudência, muita doutrina, lendo bastante, abdicando de coisas que são inúteis para a advocacia criminal e se dedicando a essas coisas que vão contribuir para a sua formação. Mas você tem que saber de onde aparecerão esses clientes, os clientes da advocacia criminal. Os primeiros clientes provavelmente surgirão das suas relações de parentesco ou de amizade, serão amigos, serão parentes, e aí é aquela coisa, alguns vão pensar que nunca terão um parente, um amigo como cliente se for advogado criminalista. É errado pensar assim, porque você como advogado criminalista talvez comece atuando pela vítima, talvez o seu irmão, a sua mãe, o seu primo, o seu tio, o seu amigo, o seu colega, ele seja vítima de um crime. E você precisará atuar em favor dele, acompanhando na delegacia para fazer a ocorrência, ou como assistente da acusação, ou para fazer uma queixa-crime. E também, cada uma dessas pessoas que você conhece se torna um potencial indicador para outros clientes. Ora,
Se você tem um primo que conhece outras pessoas, que faz faculdade de administração, de economia e tudo mais, ele pode te indicar para outras pessoas do círculo dele. Você tem o seu círculo de amizade em que o seu primo está. Mas o seu primo tem um outro círculo de amizade também, e ele pode te indicar para outras pessoas. Por isso, nessa fase da preparação, não basta você estudar muito, se preparar muito, buscar a prática, você tem que buscar as relações humanas também, fazer contatos, manter esses contatos vivos, saber aproveitar suas amizades, seus parentes, pedir indicações a esses parentes, a esses amigos, dizer que eles podem te indicar quando eles tiverem algum problema, podem te procurar, ou eles podem te indicar para um amigo deles, um outro parente, qualquer coisa assim. E com o passar do tempo, os clientes vão começar a surgir de indicações de outros advogados, colegas de docência, caso você se torne professor, ex-alunos, amigos, pessoas que vão aumentando, que vão surgindo no seu círculo de amizade, e isso é algo que você vai conquistar quando estiver preparado. Você se prepara para atuar bem. Você começa a ter os primeiros clientes a partir do seu círculo de amizades, a partir dessas pessoas que já confiam em você. E com o tempo, as boas atuações renderão novos clientes. É uma forma até de você já ir se preparando para isso, já começar a se preparar para manter um bom networking, manter essas conexões sempre vivas. Surgirão potenciais clientes por meio do marketing de conteúdo, que é você divulgar artigos, divulgar vídeos, divulgar a sua produção científica sobre direito penal, processo penal, execução penal. E para você fazer o marketing de conteúdo, publicar artigos, publicar vídeos, você tem que fazer aquela preparação que eu falei lá no início. Você tem que ler muitos manuais, cursos, livros complementares, artigos científicos, tem que fazer cursos para ter uma visão mais prática ainda. Você tem que observar a prática. Algumas coisas você vai aprender com a sua prática, outras coisas você vai aprender com a prática dos outros, vendo os outros atuarem. Por isso, tudo isso, toda essa formação, essa preparação abstrata, sem ter um caso nas mãos, sem ter um processo ali para você fazer a defesa, tudo isso vai contribuir para que surjam mais clientes, para que você consiga estabelecer seu nome no mercado, para que você consiga fazer o marketing de conteúdo, que pressupõe ter conhecimento para fazer esse marketing. E aí, por isso que você tem que se preparar muito. Em outros vídeos eu vou falar sobre a preparação para atuar em um processo criminal, concretamente falando, a preparação durante o processo e a preparação após o processo. Quando o processo termina, como você vai se preparar para os outros, considerando a experiência daquele processo. Então, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho lançado vídeos diariamente sobre penal, processo penal, execução penal, então se você se inscrever e ativar as notificações, saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria, cursos em que eu leciono, como eu já falei, curso de prática, curso de execução penal, e você também vai encontrar nesse link da descrição contato para palestras, notícias, jurisprudência e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.